nós vamos falar hoje sobre as informações bancárias e fiscais, né? Muita gente, até por conta da crise ou por falta de opção, por não ter trabalho, etc., né, vive fazendo suas movimentações, seu comércio, sua prestação de serviço, ganhando seu dinheiro de uma forma geral, né? E aí, muitas vezes, eles fazem isso de maneira informal, mas não é só essas pessoas que fazem de maneira informal que devem estar se preocupando com isso, né? Muitas empresas também que são formalizadas, que têm CNPJ, nota fiscal, muitas vezes eles também desenvolvem, nós vamos estar falando isso no decorrer desse vídeo, eles também desenvolvem atividades que muitas vezes se torna, vamos dizer, incompatível com o movimento da empresa. Então, o que nós queremos conversar, o que nós queremos falar aqui de uma forma simples, né, de uma forma clara aqui para o povão, é sobre essa questão do compartilhamento de dados, de informações, que muitas vezes as pessoas, né, não dão muito valor, não dão muita importância a essa questão. Não, vamos fazer aí, vamos ganhar o dinheiro, vamos jogar na conta corrente, aí vamos fazer a movimentação, fazer os pagamentos, etc. E muitas vezes eles não olham, não verificam, né, não tomam cuidado com relação a isso, e aí lá na frente pode vir a ter algum problema, né? Então, eu sou o Dr. Antônio Teixeira, mas antes de continuar, gostaria que vocês deixem joinha no nosso vídeo, se inscrevessem no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Ora, então, né, como nós falamos aqui, quase uma cultura, uma prática, né? As pessoas, e aí não são todas, né? Vamos fazer aqui a ressalva, mas uma grande maioria, seja por um motivo ou por outro, né? Seja porque não está conseguindo emprego, seja porque gosta até de trabalhar de forma autônoma, independente, né? E aí a pessoa pega o seu dinheiro, pega o seu valorzinho lá, coloca no banco e vai comprar suas mercadorias, vai revender suas mercadorias e pega esse dinheiro e joga na conta. E a gente não quer falar aqui sobre meio de pagamento, não importa, né? Seja cartão de crédito, de débito, tudo isso vai ter um controle, tudo isso vai para as empresas que são obrigadas a informar isso à Receita Federal. Mas e aí você vai fazendo a sua operação, você vai fazendo o seu movimento, você não se preocupa com essa questão de valores, se efetivamente esse valor ultrapassa, você tem que pagar imposto, se você não tem que pagar imposto. E aí, né, a gente está falando que já está terminando o ano, né? A gente, toda vez que termina o ano, nós sabemos que no ano seguinte, subsequente, a gente vai ter que estar informando, fazendo declaração de imposto de renda. Nós queremos aqui, de uma forma bem ampla, estar jogando esse conteúdo aqui, não só para as pessoas físicas, mas também para as pessoas jurídicas, né? Porque isso é um assunto que tem uma certa similaridade. Não é só a questão das pessoas físicas, que muitas vezes faz essa movimentação e esquece do controle, esquece da informação, esquece também de estar recolhendo imposto, como também a gente, muitas vezes, vocês, né, no dia a dia, na prática, né, vai numa empresa, seja para consumir alguma coisa, ou num restaurante, ou comprar alguma coisa, você vai lá, compra, você não tem a nota, muitas vezes não tem cupom fiscal, mas você paga no débito, no crédito, aquela maquininha ela te dá, né, um cupomzinho. Então a gente está falando justamente disso. É de vocês, né, que movimenta valores, que esses valores vão estar dentro de conta corrente, né, ter o cuidado. Por quê? Porque esses valores, efetivamente, eles vão ser informados à Receita Federal. O banco, as administradoras de cartão, eles têm por obrigação passar essas informações são passadas por CPF. Então, na prática, o que acontece? O CPF ou o CNPJ tal recebeu aquele valor, né, recebeu aquele valor na sua conta corrente, e aí o governo ele vai estar cruzando essas informações com outros dados. Então, a preocupação é qual? É que você não venha, né, num cruzamento de informação, ser pego pela Receita Federal, e aí qual vai ser a consequência disso, né? Então, você pode ser penalizado com a aplicação de multa, né, recolhimento do imposto, valor do imposto, aplicação de multa em cima daquele valor do imposto. Como é um imposto que não vai estar sendo recolhido efetivamente dentro, né, do prazo, esse valor desse imposto ele vai ser acrescido de multas e juros, e a gente sabe que dependendo do tempo em que decorrer, né, o fato gerador do imposto e o seu pagamento, essa penalidade, juros e multa, elas são altas, então aumenta mais. Sem contar que a prática, né, de não recolhimento de imposto, também conhecido como sonegação, ela pode ser apurada pelo Ministério Público e inclusive ser
né, em curso, aí, em prática de crime tributário, etc. E aí não é só a questão da pessoa física, a pessoa jurídica também ela pode estar dentro dessa situação, porque a gente viu também que pessoas jurídicas muitas vezes não tiram nota, mas recebem isso. Por quê? Por que nós estamos falando isso? Porque existe uma obrigação, né, das empresas prestarem informações ao fisco. Então, se você faz uma movimentação, se você tem um desenvolvimento de uma atividade, seja ela informal, né, ou informal de maneira irregular, e você joga isso dentro do banco, com certeza você vai ter essas informações indo para a Receita Federal. E aí, muitas vezes, as pessoas desconsideram, né, essa questão da tecnologia, que nós estamos avançados, na questão de aplicativo, essas questões de programa, software, etc., né, que nós estamos num mundo muito evoluído, e as pessoas ainda acham que o governo ele não vai ter acesso às informações que você vai fazer, né? Então, se você não pegar, né, considerar essa situação, você também muitas vezes vai achar que o governo ele não vai se preocupar com o valor que você movimenta e vai deixar de fiscalizar. E isso não é o que acontece. Nós vimos que recentemente o Supremo Tribunal Federal, o que ele fez? A maioria dos ministros julgou constitucional o compartilhamento de informações sigilosas, né, bancária e fiscal, para a Polícia Federal, para o Ministério Público, etc., né, no sentido que eles possam fiscalizar. E aí, o cuidado que se tem que ter é de entender que o que se proíbe, né, é a quebra de sigilo, mas é autorizado, mesmo, né, ficou claro que foi autorizado mesmo sem autorização da Justiça, a manipulação para efeitos de fiscalização e controle, né? Então, esses órgãos que recebem essas informações, que têm por dever de função fiscalizar e controlar isso aí, eles podem ver essas informações, inclusive compartilhar, né, com o Ministério Público e com a Polícia Federal sem a necessidade de autorização judicial, que já vai ser, né, em alguns casos, necessário, mas como um fundamento para fiscalização e para verificação na prática se há crime ou não, isso é considerado constitucional. Então, muita gente entendia que pelo fato de dizer que existe sigilo fiscal, que ninguém vai ter acesso àquelas informações, mas isso não é verdade, né? Os próprios órgãos de controle e fiscalização, eles recebem essas informações e muitas vezes, né, na grande maioria das situações, vai haver os cruzamentos, né, que a gente falou da tecnologia, e aí o camarada muitas vezes teve uma movimentação alta e não fez declaração de imposto de renda. Então, a fiscalização a Receita Federal vai abrir uma fiscalização naquele CPF e ele vai ter que se explicar lá. Muitas vezes a pessoa só toma conhecimento quando o imposto já está lançado, né, e aí não tem muita coisa que fazer, vai entrar com os recursos, etc., mas ele não tem prova de que aquele dinheiro, como aquele dinheiro chegou na conta, e que aquilo ali não seria uma renda ou seria uma outra situação. Na prática, a gente sabe que é um movimento, né, informal, e aí você pode estar lá na frente sendo pego, tendo que pagar o imposto, e o pior de tudo, se efetivamente, né, você também cair na questão do crime de sonegação, né, que você pode estar respondendo aí como crime sendo penalizado quanto a isso. Isso é só para pessoa física? Não. Isso também pode ser aplicado em pessoa jurídica. Por quê? Porque as pessoas jurídicas, existem algumas pessoas jurídicas, por conta dos mesmos motivos, né, que nós já falamos, que muitas vezes, por necessidade, eles deixam de emitir documento fiscal e de pagar o imposto, mas recebe isso de uma maneira em que passa pelas vias que são controladas. Então, de uma maneira ou de outra, pode a Receita Federal ou os órgãos do governo que fiscalizam e controlam isso, verificar que a empresa teve uma movimentação muito grande, muito maior do que a receita que ela emitiu de nota fiscal e, consequentemente, né, numa apuração, aumentar o valor dessas receitas e, consequentemente, tributar aquela parte, né, que não estava tributada. E aí a gente sabe que pode haver recurso, que pode haver discussão em processo administrativo, tributário, essas questões todas, mas nós sabemos que quando a Receita pega isso aí, é muito difícil de se reverter essa situação na via administrativa. Já na via judicial, né, vai depender de prova, etc., que, mais uma vez, a gente fala, né, as pessoas que trabalham informalmente, elas não têm como provar que aquilo ali seria outra coisa. Então, via de regra, é considerado como renda.
E um detalhe importante é que o governo ele sempre está precisando de dinheiro, o governo está sempre fazendo o quê? Está sempre promovendo regularmente, né, durante o ano, notificações aos contribuintes no sentido que eles paguem os valores e principalmente aquelas pessoas que já informam, né, que já fazem as declarações, que já apuram imposto, né, muitas vezes não conseguem pagar, já existe uma pressão em cima disso, mas também eles fazem pressão em cima daquelas pessoas que não declaram, em cima daquelas pessoas que não recolhem imposto e tudo mais. Então o governo está sempre precisando de dinheiro, está sempre querendo arrecadar, e isso é a força que vai mover o governo no sentido de estar fiscalizando melhor aquelas pessoas que efetivamente existe uma movimentação, demonstram que fazem uma atividade, mas não sequer faz declaração de imposto de renda, sequer faz pagamento de qualquer imposto. Então, se você, efetivamente está dentro de uma situação dessa, é bom que você tenha um cuidado, é bom que você passe a interpretar melhor essa situação, verificar, busque uma ajuda no sentido de minimizar isso. Por quê? Porque, consequentemente, mais na frente, se você for pego pela Receita Federal ou, efetivamente, isso seja encaminhado até para o Ministério Público, prática de crime de sonegação, em alguns casos você pode ter uma complicação maior. Pois bem, essa é a nossa dica de hoje. Agradecemos a participação de vocês e até o próximo vídeo.